Em nosso frente a frente hoje aqui pela GCR, estou recebendo aqui o nosso pré-candidato a deputado estadual, Caio. Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui, podendo conversar com você sobre esse início aí desse projeto que nós vamos desenvolver aí ao longo desse ano. Bom, vamos lá. Primeiro, para a galera saber quem é o Caio. Bom, eu sou empresário na cidade de Americana, atuo no setor imobiliário e também no setor de comunicação. Sou estudante de economia pela PUC Campinas, né? Sou coordenador local do Students for Liberty aqui na cidade de Americana, além também de embaixador no estado de São Paulo do Conseljuve Brasil, que é um conselho nacional de juventude, né, juventude privada, que atua aí em todos os estados brasileiros, né? Eu tenho o privilégio de poder representar essa organização aqui no estado de São Paulo. Muito bem. E como é que entrou a política na sua vida? Aos 16 anos, eu me filiei à primeira agremiação partidária, né? Então, foi nesse momento que eu comecei o ativismo político, conhecendo a política de dentro, fazendo parte de toda essa organização partidária, né? Conhecendo aí de perto os bastidores, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. E foi aí que eu conheci, de fato, o que era a política e comecei a me questionar qual era o meu papel, né? Como que eu podia desempenhar, o que eu podia fazer. E foi aí que eu descobri que eu tinha uma vontade, um feeling, um tino para a coisa. E começamos a desenvolver todo um trabalho com a juventude. Na época, foi muito marcante o momento, nós estávamos ainda no governo Dilma, começou todo aquele movimento pelo Fora Dilma. A juventude, na época, levou às ruas de Americana mais de 20 mil pessoas para protestar contra o governo Dilma, exigindo a saída dela. E por esse motivo nós começamos a trilhar um caminho muito interessante dentro do espaço democrático. E a partir dali eu nunca mais saí da política. A linha de direita, de esquerda, de centro, como é que... Você é um rapaz jovem ainda, né? Sim. E a juventude tem uma certa tendência a protestar, a ser de esquerda, contra, né? E o Caio é como? Eu sou de direita. Eu sou de direita como todo jovem Bolsonarista. Pensante. Bolsonarista, conservador, defendo valores da família, valores cristãos, defendo a nossa pátria, a nossa soberania nacional. E como você bem disse, hoje nossa juventude ela cada vez mais caminha para a esquerda, mas isso por conta da informação, por conta, às vezes, de um ativismo com pouca inteligência. E eu costumo dizer que se a gente pudesse aprofundar um pouco mais na história do nosso país, se a gente puder analisar as coisas de uma forma um pouco mais ampla, muito provavelmente a nossa juventude ela teria aí condições de debater os espaços de poder, debater a política de uma forma muito diferente e com certeza não seria de esquerda. Você sente esse ativismo político dentro da faculdade? Mas, pelo amor de Deus, é absurdo a forma com que eles aparelham, né, as universidades, os meios acadêmicos. Você percebe isso na fala de muitos professores, você entende isso, às vezes, até no conteúdo, na programação que existe dentro da universidade. O ensino, ele já, de certa forma, ele já está meio que rendido a essa narrativa de esquerda que tem por objetivo aparelhar a juventude. É isso. E como é que você se sente vendo tudo isso? Sentindo na pele isso, você sendo um conservador de direita? É difícil conviver a convivência? Pelo contrário, eu sempre fui muito pé na porta. Eu acho que dentro de um espaço democrático, né, já que nós estamos debatendo política dentro das universidades, já que a faculdade, a universidade, ela está trazendo essa discussão para dentro da sala de aula, então nós não podemos nos acovardar. A gente não pode, de forma alguma, ficar escondido de trás das cortinas. Pelo contrário, eu sempre fui muito pé na porta, sempre me posicionei, sempre coloquei a minha opinião e sempre fui muito respeitado por isso. Né? Eu acho que o diálogo é importante e dentro de toda essa temática, a gente tem que saber se posicionar, saber dialogar, ter uma narrativa muito clara, um discurso muito objetivo para que a gente obtenha esse respeito.
fazer oposição por oposição, falar só para refutar pelo simples prazer de dizer que está certo, eu não caio nessa armadilha. Mas sempre me posicionei de forma muito clara e sempre fui muito compreendido. Muito bem. Que partido você está hoje, Caio? Hoje eu sou vice-presidente local do PRTB, partido do saudoso Levi Fidelix. Né? O homem do trem. Homem do trem-bala. Trem-bala. Exato. Ele foi uma figura que ele mesmo dizia que só seria compreendido após a sua morte. E, assim como o saudoso Enéas. E posso hoje com tranquilidade dizer que essa é uma verdade, isso é um fato. Ele hoje é totalmente compreendido após a sua morte pelas coisas que ele dizia, pelo que ele pregava. E hoje aí nós vemos uma geração que está caminhando esses passos aí que já previamente foi aberto por ele. E o trem-bala seria uma boa novidade aqui para nós. Todo mundo fala nisso, né? Em São Paulo, por exemplo, Dilma, já tem. por exemplo, falou tanto desse trem, isso Exato. aqui no fim não aconteceu nada. Né? Exato, exatamente. O tal do trem-bala ficou lá para a história, né? Que seria, primeiro tinha um prazo, depois foi até a Copa do Mundo, estaria pronto. E essa conversa para boi dormir. Pois é. Agora, com tudo isso, né, nessa janela de mudança partidária, você vai permanecer, vai disputar a eleição pelo PRTB? Eu ainda estou em conversa com alguns partidos, tá? Tem prazo aí, acho que até 2 de abril. Exato, exato. Existe esse prazo, pretendo sim atender esse prazo. Hoje nós estamos em conversa, hoje a gente tem que entender qual que é o projeto e o que é melhor para o projeto, né? E hoje temos conversas aí com 2 ou 3 partidos que têm oferecido uma boa estrutura para a gente desenvolver o projeto aqui na cidade. E hoje eu estou conversando aí para ver qual é o caminho que nós vamos trilhar. Primeira candidatura? É a primeira candidatura, primeira Nem vez para nas vereador, urnas. nada. Nunca passei Vai pelas direto para urnas. deputado. Vou direto para deputado. Nossa cidade, ela já tem essa característica, né? É. Nós já temos deputados aí que foram direto para a Lesp sem passar pela Câmara Municipal. E eu vou buscar aí essa vaga, vou buscar essa cadeira aí na nossa Assembleia Legislativa. Qual é a expectativa? A expectativa é muito boa. O trabalho tem sido desenvolvido de uma forma muito legal, muito interessante. Hoje eu tenho conversado com pessoas de vários lugares, de várias realidades, situações diferentes. E a cada vez que eu falo com essas pessoas elas me dão um feedback muito interessante do que elas precisam, do que nós precisamos fazer no nosso estado, como que nós podemos fazer para promover a vida delas, para facilitar a vida delas. Então, eu tenho sentido que o nosso projeto tem caminhado muito lado a lado com a necessidade das pessoas. E isso tem me gerado uma expectativa muito boa, né? Então, eu estou bastante confiante, acreditando aí que esse pleito eleitoral aqui desse nosso ano vai, de certa forma, surpreender muita gente. E eu espero ser uma surpresa boa dentro desse quadro aí. É evidente que nós vamos passar por um processo, né, com algumas modificações. Alguns partidos se unindo, fazendo lá uma condição de poder fortalecer candidatura de presidente, coisa parecida, mas que vai ter que caminhar durante 4 anos nesse esquema, não é? Dentro do seu partido, o apoio, evidentemente, é para Bolsonaro. É Bolsonaro. Tá, para o governo de São Paulo, é Tarcísio. É Tarcísio, né? Agora, sai dobrado com algum federal? Venho dobrando com o deputado federal Giga Peixoto. Que esteve aqui conosco. Que né? esteve aqui já, aqui no seu programa. E eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que ele é um cara que inspira muita confiança. É um deputado, segundo o melhor parlamentar do nosso estado. Uhum. Né? É o 14º parlamentar a nível Brasil, isso incluindo deputados e senadores. Tem um trabalho de austeridade, tem um trabalho de respeito com o dinheiro público, e é isso que eu admiro. É um cara que tem retidão nas palavras, é um cara que prioriza a família, é um cara que tem Deus no coração. Então, é com esse tipo de gente que eu gosto de andar. Eu falo que leão anda com leão e o Giga com certeza não está longe disso, então é com ele que eu gosto de andar. Ô Caio, a gente percebe hoje, não hoje, mas já há algum tempo, o Estado de São Paulo já vem aí há 20 e tantos anos com o PSDB no comando, né? Mais uma vez, a Assembleia Legislativa hoje é dominada
pelo PSDB e fica à mercê das vontades do atual governador João Dória. A tendência nessas eleições é uma mudança radical, Exato. tanto de governo como de bancada, não é? Qual é a expectativa dessas mudanças, não é? E qual é a sua bandeira, por exemplo, de trabalho na Assembleia? O que o Caio vai tentar realizar? Qual é esse grande objetivo, já que você se dispôs a assumir uma cadeira na LESP? Como você bem disse, são mais de 2 décadas aí sendo dominada pelos tucanos, né? E isso tanto no governo do Estado, né, no Palácio dos Bandeirantes, quanto na Assembleia Legislativa. Uhum. Eu vejo que isso é muito perigoso para a democracia. Isso é extremamente perigoso para a sociedade. Isso é muito ruim para a política de modo geral. Porque eu não consigo entender como que o legislativo se torna esse escritório de luxo do governador. É inadmissível algo desse jeito. Então a gente começa a perceber que deputados foram eleitos não para defender as suas causas, suas pautas, suas bandeiras, pessoas, suas comunidades, mas estão ali a serviço de um governador que manda e desmanda, compra e descompra deputados e faz o que quer no estado de São Paulo. Eu já venho com uma proposta completamente diferente, venho com uma proposta para legislar, para fiscalizar o executivo de fato, né? Venho com as minhas bandeiras, que é promover a educação no nosso estado, fazer um trabalho muito voltado para isso, além do que também promover tudo que for possível, todas as ferramentas necessárias para que o empreendedorismo seja mais efetivo no nosso estado, para que profissionais liberais e autônomos tenham mais tranquilidade de exercer suas profissões. Então essas são as minhas bandeiras, né? Eu quero defender sim a educação, porque todo mundo passa por lá, eu passei, você passou, todo mundo passa. Além disso, eu quero também poder ajudar quem empreende, né? Quero poder ajudar a tirar essa faca do pescoço de quem empreende, quero tirar esse peso das costas do autônomo, quero tirar esse peso das costas do profissional liberal, para que o nosso estado continue sendo um estado pujante, um estado que promove pessoas, que ajudam pessoas, né? E essas são as minhas bandeiras. Então eu pretendo trabalhar por elas e é por esse motivo que eu estou colocando meu nome à disposição. Muito bem, aqui na cidade americana, né, a gente tem vários pré-candidatos. Essa concorrência, você acha que dá para encarar? Com tranquilidade, com tranquilidade. Eu vejo que assim, nós estávamos fazendo alguns levantamentos até para entender a viabilidade do projeto. E ao modo que os números foram se tornando mais claros, eu percebi que foi muito interessante ver o cenário total, né, o cenário de Americana. Os últimos 7 colocados, os primeiros 7 colocados nas eleições passadas de 2018, eles totalizaram, os primeiros 7, totalizaram quase 60% dos votos. Aparentemente, esses 7 eles não concorrem mais nesse ano de 2020, o que significa que nós temos uma gordura de 60% extremamente aberta. Tá. Né? E os nomes que estão se colocando hoje são nomes com novidade, que ainda não passaram por uma eleição para deputado estadual, né? E também eles vêm com propostas um tanto quanto diferentes das minhas. Correm também numa raia muito diferente da minha. Tá. Então eu acredito bastante, sim, que 2018, na última eleição, né, que foi 2018, 2018. nós tivemos um fenômeno Bolsonaro, Exato. onde os campeões de votos não tinham nenhuma tendência, né, nenhuma situação com a cidade, ou com a região. Tanto que a mais votada foi a Janaína, né? Isso. Teve lá, sei lá, foi a mais votada do estado de São Paulo, e em Americana também, na Sim. região também. Sim. E outros candidatos também que veio na onda Bolsonaro. Essa eleição parece-me que a coisa não vai ser tão significativa como foi em 2018. Vamos ter uma disputa mais local e regional. Dentro da nossa região, não é? Com o apoio do candidato do Giga, que você sai dobrado só com ele. Só com ele. Você vê uma expectativa favorável nesse sentido? Eu vejo justamente por conta disso, por conta
desse êxodo da disputa desse ano, né? A Janaína Pascoal teve 20 mil votos em Americana. Sim. Né? Mas ela, da onda bolsonarista, foi a única que integra aí esses 7 primeiros colocados. Né? Todos os outros, vem aí já deputado já da cidade, vem o atual prefeito, vice-prefeito, né? Então todos eles aí que aparentemente que não saem mais candidatos esse ano, são as pessoas que integram esses primeiros. Abriu uma janela bastante interessante. Gigantesca, né? Gigantesca. Tanto para federal como para estadual. Tanto para federal quanto para estadual. É por esse motivo que agora o projeto se torna ainda mais viável. Né? Tudo bem, estou conversando aqui no Frente a Frente hoje com o pré-candidato a deputado estadual por Americana, do PRTB, o Caio. Eu vou dar um intervalo e já volto. Pediatria, neuropediatria comportamental, homeopatia. Atendimento com hora marcada. Particular e convênios. Telefone 3466-5987. Quer fazer a diferença no mundo digital? Venha para a GCR, uma produtora e agência de marketing, a mais completa do setor. Estamos prontos para atender suas necessidades. Gravação de vídeos empresariais, gravação de vídeos comerciais, gravação de vinhetas, fotos profissionais internas e externas, ensaios fotográficos artísticos, captação de voz, gravação de cursos online e atenção, você que quer construir seu podcast, programas independentes, lives, contamos com uma estrutura completa de áudio e vídeo. Oferecemos ainda um setor de marketing e publicidade digital focado em lançamentos, englobando todas as mídias de divulgação. Contacte-nos pelo link.
Muito bem, nosso Frente a Frente de volta aqui pela GCL TV. Hoje recebendo o pré-candidato a deputado estadual por Americana, Caio Alexandre Gomes. Ou popularmente Caio. Caio. É isso? É isso. Caio Alexandre. Caio Alexandre, fica melhor. Bom, Caio, a gente falou aí no primeiro bloco sobre um monte de coisa, né? Das campanhas, das eleições. Por ser um momento que o Brasil atravessa várias dificuldades, né? Nós estamos saindo de uma pandemia que acabou realmente trazendo aí grandes prejuízos para o mundo todo, né? Na hora que parece que a coisa conserta, vem a guerra lá, a Rússia invadindo a Ucrânia, tudo aquilo que a gente tem acompanhado aí nos noticiários. E, consequentemente, um aumento substancial dos combustíveis. E é um problema sério, né? Como é que você vê essa questão aí? Como deputado, dá para negociar o provável governador ou futuro governador na questão do ICMS, que é uma bandeira hoje, né, defendida por todos, e até foi aprovado recentemente um projeto de lei que vai estabelecer uma cota única de ICMS, principalmente nos combustíveis. Exato, para todos os estados. É isso? Né? É viável? Eu acredito que não resolve tudo, Uhum. mas é um bom começo, é um ponto de partida. Até mesmo porque todo reflexo que a gente sente, principalmente no combustível, em produtos que são básicos aí para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a gente costuma responsabilizar o governo federal. Sim. Quando, na verdade, o Estado ele também tem uma parcela gigantesca de responsabilidade em tudo isso. Então é muito fácil o governador do Estado ir em seus palanques e criticar o presidente Bolsonaro, enquanto, na verdade, a sua parcela de responsabilidade não foi cumprida, enquanto ele não fez nada para ajudar o Estado nesse quesito. Então, eu acredito que a medida, assim, de estabelecer uma cota única de ICMS para todos os estados, ela é efetiva num curto prazo, mas nós temos, sim, de fato, que pensar o que vem depois. Né? Eu costumo dizer, tá, o agora, ok, mas o que vem depois? Como que a gente vai fazer isso? Né? Qual que é o próximo passo? Eu acho que essa é uma responsabilidade dos parlamentares do Estado, né? De definir essas questões, de cobrar do governador alguma alternativa viável para essa redução. Né? Não adianta a gente se esconder atrás das cadeiras do gabinete e ficar atacando pedra no presidente da República como se ele fosse o terror de todas as coisas ruins que acontecem no nosso país. Né? Então eu acredito que é sim algo que vai ajudar, que vai aliviar um pouco, mas nós temos que pensar o que vem depois, né? O que nós vamos fazer depois. E é por esse motivo que eu acho que a população ela tem que pensar nesse ano, né, em votar em pessoas, em participar pessoas dentro dessa nova Câmara, né, dessa nova Assembleia Legislativa, pessoas que estejam comprometidas em trazer alternativas para o depois, né? Pessoas que vão pensar nelas depois. O problema é que foi feito tudo errado, né? O Brasil podia hoje ser totalmente autossuficiente, ele é autossuficiente na extração de petróleo. O problema são as refinarias. Né? Não tem refinaria Não suficiente. foi investido anos, luz, né? Exato. O governo PT investiu em outros países, né? Deu Exato. presente, comprou uma usina totalmente sucateada, enfim. Foram grandes erros feitos e não se investiu em refinarias. Se nós tivéssemos hoje 100% do refino de petróleo, do petróleo feito aqui no país, não teríamos a gasolina, o diesel, numa condição como está hoje, super caro. Exato. Não iria acompanhar a questão do preço que é fixado em dólar, que chegou a 120 e ontem caiu abaixo de 100, e o presidente exigindo que a Petrobras também, né, se tenha essa condição de amenizar um pouco a situação do povo brasileiro, já Exato. que todo mundo depende do combustível hoje, principalmente do óleo diesel. Né? Exatamente. É outra falha, que nunca em 50, 60 anos não se investiu em ferrovias. Exato. Então você tem hoje uma dependência quase que total
do transporte rodoviário para tudo. Né? Pois é. Isso, de certa forma, acaba impactando Sim, no bolso do brasileiro, de modo geral. Sobe o diesel, sobe o frete, sobe o produto, sobe tudo. Sobe tudo. E aí a escalada dos preços, ela não fica só na bomba do combustível. Não, ela né? vai, de modo geral. E essa é uma deficiência que nós temos no nosso país. E a alternativa ela é muito clara. Ela é muito clara quando a gente não quer ficar tão exposto à aplicação do dólar no nosso preço do nosso combustível. Ela é muito clara o que tem que ser feito. Tem que privatizar a Petrobras. Não tem outra alternativa. Não tem conversa, não tem massagem. A partir do momento que nós abrirmos o mercado aqui no Brasil, que nós não tivermos uma empresa estatal que domina, monopoliza o petróleo aqui no nosso país, a partir do momento que isso não for mais uma realidade no Brasil, a gente vai ter uma queda considerável nos preços, aumenta a concorrência, mais pessoas ofertando o produto, consequentemente o preço cai. Você veja só, nós tivemos aí nesse primeiro trimestre uma lucratividade da Petrobras de 100 bilhões de dólares. Isso por conta do reflexo da não corrupção, né? Exato. Acabou a mamata, Agora, fechou a torneira da corrupção. Esse superávit fantástico é dividido entre os acionistas. O maior acionista é o governo brasileiro ainda, né? Mas a privatização se faz necessária realmente, assim como o governo tem privatizado a questão de energia, de uma série de coisas, né? Exato. E hoje a gente sente que podemos ter daqui a algum tempo uma melhora e uma energia mais barata na casa do consumidor. Exato. Então, é questão de trabalho. Tem que trabalhar muito, né? E menos roubo, né? Exato. Coisa que não tem acontecido nesse atual governo. Pois é, estamos há 3 anos Sem corrupção. e 3 meses sem corrupção. E isso que é muito interessante. É E por isso isso é que que a gente... perturba o pessoal de esquerda. Pois é, isso daí para eles é Terrível. dormir com um megafone no ouvido. Com certeza. Entendeu? Saber que o governo Bolsonaro podem falar o que for do presidente, podem o acusar das coisas mais absurdas possíveis, mas uma das coisas que nunca vão poder falar é que ele é corrupto. Exato. Ele pode ser grosso, sabe? Ele é mesmo. O jeitão dele não vai mudar. É. Maneira que ele fala, que ele ataca, e acabou. Mas é o presidente da República. Exatamente. Eleito democraticamente. Pois é. Né? E agora busca uma reeleição, já com uma estrutura. Ele é um grande estrategista, vamos dizer assim, né? Ele mexe as pedras de uma forma que ele vê a coisa lá na frente. Exato. Então ele faz lá. Hoje a grande preocupação do Bolsonaro é criar uma bancada de senadores, deputados federais e palanque em vários estados, como São Paulo. Ele quebra uma tradição e bota lá um Tarcísio candidato em São Paulo. Em outros estados são nomes importantes para o Senado, que o Senado é o único órgão que pode mexer com o Supremo. Pois é. Né? Você botando uma bancada de senadores lá no estilo Bolsonaro, a coisa muda de figura. A coisa começa a andar de uma forma diferente. Sem dúvida. A música muda. Sim. Música muda. E aí é que aí a gente vai ver como que dançam os dançarinos, né? É aí que está a grande questão. A gente vê aí um autoritarismo do Supremo Tribunal Federal que é extremamente excessivo, é extremamente antidemocrático. E a gente vê um Senado de cócoras para essa casa, para o Supremo, né? Não fazendo exatamente nada. E isso daí é extremamente prejudicial. Então eu acho que a estratégia dele de formar uma bancada qualificada dentro do Senado Federal, a fim de analisar ponto a ponto de todos esses desmandos que acontecem através do Supremo Tribunal Federal, é extremamente inteligente, é muito estratégico e eu apoio e aprovo essa atitude dele. E ele já trocou, né, o ministro da Defesa, certo? Tirou o Braga Neto, colocou o Tácito Cavalcante, que é uma linha... Já deu recado, né? A primeira conversa dele já deu recado para o Supremo. E tudo indica que o Braga Neto deve ser o vice do Bolsonaro. É uma expectativa. É uma expectativa. Já que o Mourão é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, né? Exato. Então, quer dizer, são peças que o presidente tem ainda um tempo para mexer e, evidentemente, que a ida dele para o PL fortaleceu o partido e muita gente já tem. Diariamente você tem
pessoas importantes se filiando ao PL. Uhum. É uma situação que a gente vai acompanhar logo, logo. Exato. Vai ser uma eleição muito interessante essa. Com certeza vai. Bom, cara, e você em Americana tem alguma experiência? Você já participou da política da Americanense? Já trabalhou em algum gabinete? Apoiou alguém? Fez campanha para alguém? Como é que é essa questão aí dos bastidores? Campanha eu já fiz para um monte de gente. Né? Eu acho que todo mundo já fez, né, cara? Já fiz para um monte de gente. Já fiz campanha, inclusive na última eleição, eu apoiei um vereador da cidade, o vereador Marcelo Mack, que foi eleito com 777 votos, né? Mas foi uma experiência muito interessante porque eu pude participar de toda a inteligência da campanha, pude participar de toda a coordenação da campanha, o que de certa forma me trouxe um pouco mais de experiência, obviamente, mas foi de certa forma muito satisfatório poder contribuir aí com essa reeleição dele. E eu tenho participado sim do mandato dele, assessorando ele em todas as questões que envolve o parlamento em Americana, né? Como representante do povo, ele me tem em seu gabinete hoje, dando auxílio em tudo que é necessário lá na Câmara de Americana. E o Marcelo tem algumas coisas interessantes, né? Como a aprovação do projeto da escola cívico-militar. Que foi uma luta. Foi, com certeza. Que foi uma luta. Foi uma luta, mas ele conseguiu, de certa forma, ele conseguiu de forma bastante estratégica até fazer uma boa política de vizinhança com o executivo, a ponto de mostrar para o secretário municipal a importância dessa escola cívico-militar no nosso município. Ele mostrou para o nosso prefeito também, conscientizou dessa importância e por esse motivo conseguiu essa aprovação. Mas a articulação que foi feita foi uma articulação muito até um tanto quanto exaustiva, né? Tivemos que trabalhar bastante para a aprovação desse projeto aí, mas graças a Deus foi aprovado. Deve ser implantado o ano que vem, né? A primeira escola cívico-militar em Americana. Sim, deve ser. E é uma tendência, né? A ampliação desse tipo de escola, uma educação diferenciada. Eu acho que é isso que o país precisa. Eu defendo esse modelo. Na verdade, eu defendo qualquer tipo de modelo que apareça, que seja proposto, para promover a educação no nosso país, consequentemente no nosso estado, né? Eu vejo que tudo que chegar na mesa para discutirmos a respeito da educação tem que ser analisado à exaustão, tem que ser debatido, tem que ser discutido, né? Não apenas fazer oposição por oposição, pelo contrário, tem que colocar na mesa qual que é a proposta, qual é o objetivo, qual é a projeção dos resultados, entender qual que é o resultado atual e aonde nós queremos chegar, e a partir daí poder ampliar os espaços para a implantação. Então eu vejo que não adianta, eu vejo essa mesma discussão em alguns municípios, de muitos vereadores se colocar contrários à implantação da escola cívico-militar em seus municípios. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que, na verdade, todos deviam entender que se é para um bom resultado na educação, se isso vai trazer melhorias, por que não, né? E às vezes eu acho que alguns vereadores estão muito presos em suas ideologias, nas suas filosofias, nas suas visões de mundo, e não estão interessados em números, né, resultados. Eu costumo dizer que matemática é matemática em qualquer lugar. Se você puder pegar uma caneta e um papel e rabiscar os números, você vai ser convencido se aquilo é ou não uma coisa boa. Diferentemente de alguns que apenas olham para o projeto e, não vou votar isso daqui porque é do governo Bolsonaro, ou porque, enfim. Eu acho que isso daí empobrece demais a discussão e o debate em torno do ensino. Então, é por esse motivo que eu defendo todos os tipos de modelo que tenham por objetivo promover a educação e tornar principalmente a educação aqui no estado de São Paulo um modelo, uma referência, né? E como é que vai se combater aí essa política aplicada nas universidades? Tem uma mudança nisso.
temos que ter várias mudanças, né? Principalmente nessas ideologias. Temos que ter várias mudanças. Hoje o que eu vejo é que as universidades, elas acabam, por serem aparelhadas, aqui já é um problema, né? Já é bastante um problema isso daí, o aparelhamento das universidades por narrativas de esquerda, e isso para mim já é o fim. Mas, para que a gente consiga tornar a educação, de modo geral, mais efetiva, a gente tem que olhar toda a estrutura educacional do nosso país. E isso passa pelas universidades, que hoje recebem a maior fatia dos recursos do governo federal que são aplicados em educação. Sim, mas são aplicados de que forma? Né? Então, exatamente. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Porque veja só, eu sou da época em que as universidades, né, estaduais, elas eram tidas como o grande centro de desenvolvimento, né? Poucas escolas particulares existiam e o nível não se comparava com uma universidade estadual ou federal. Uhum. Hoje houve uma inversão. As grandes escolas hoje são particulares e as universidades tiveram um achatamento da qualidade de ensino. E aí você percebe que o acesso para as universidades públicas, que são pagas com o dinheiro do contribuinte, do pobre, da pessoa que trabalha, que ganha às vezes um salário mínimo, essas universidades, elas servem as pessoas que são oriundas do sistema privado de educação. Né? Então você percebe, e aí as pessoas que vêm do sistema público de ensino, elas acabam tendo que custear uma faculdade particular às duras penas, aos duros custos, para poder ter uma formação. Então você percebe que está bastante invertido. Exatamente. Né? Então é por isso que eu defendo a ideia de que nós precisamos remodelar tudo. Nós precisamos pegar a maior fatia do orçamento para a educação e colocar no ensino básico. Né? Colocar no ensino básico e dar condições reais para que todos os estudantes tenham condições no acesso às universidades. Tudo bem, Caia. Mais alguma coisa para a gente completar aqui hoje? Eu acredito que por hoje é só. Hoje é só. Tudo bem, prazer em tê-lo aqui. Caio vai estar conosco aí, né, várias vezes, aí, falando da sua pré-campanha também, explorando um pouco mais o que o pré-candidato pode exercer como representante da região, da cidade americana, na ALESP, nossa gloriosa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado pela visita, Caio, e até uma próxima. Eu que agradeço a recepção, agradeço o espaço, o tempo concedido e vamos estar mais vezes juntos aí. Muito bem, hoje o nosso Frente a Frente recebi o Caio Alexandre Borges, que é pré-candidato a deputado estadual, hoje ainda pelo PRTB, né? Não sabemos né, logo se muda ou não. Exato. Mas que falou aqui e para vocês conhecerem um pouco mais do perfil deste pré-candidato por Americana. Obrigado, Caio. Eu que agradeço, Mauro.